Graça e paz, igreja. Estamos aqui para finalmente encerrarmos a nossa série de estudos em 1 Pedro. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o 5º capítulo dessa carta, para encerrarmos. E muito obrigado desde já por estar aqui neste vídeo, terminando conosco. Se você, por algum acaso, não viu os outros vídeos da série, clica aqui em cima no card que você vai ser direcionado à playlist para começar e seguir a sequência certinha. Então, vamos começar. Pedro dá início a esse último capítulo de encerramento, falando direcionado aos presbíteros e líderes da igreja, né? Ele se coloca em pé de igualdade com aqueles presbíteros e líderes, dizendo que ele também foi chamado, né? Como eles foram chamados para presbítero, e ele viu o sofrimento de Cristo e tudo mais, e ele pede para que os presbíteros eles compreendam a responsabilidade de líder como líder que ele tem da igreja, e ele fala da importância dessa humildade e confiança em Deus que os líderes precisam ter. Ele também fala que os líderes devem pastorear o rebanho de Deus com disposição e não por obrigação, mas e sem ganância também, mas como realmente sendo exemplo para aquele povo. E ele fala que no final eles receberão a incorruptível glória do Supremo Pastor, que é o nosso Deus, né? Então ele dá essas, se nós pensarmos em Timóteo, ele dá as características de como o presbítero deve ser, e Pedro de certa forma reforça a parte de ser com amor, de o presbítero trabalhar com amor à obra, amor a Deus, de entregar a sua vida, o seu trabalho, realmente, de fato, não por obrigação, mas sim com amor. O segundo ponto que Pedro trata nesse capítulo é sobre a humildade e confiança em Deus. Ele direciona mais aos jovens, quando ele fala sobre isso, e ele fala que os jovens devem se submeter às autoridades, aos mais velhos, né? E mais que todo o corpo da igreja, todos os cristãos, devem estar revestidos de humildade. E ele trata também que Deus resiste aos orgulhosos, mas ele dá graça a quem é humilde, né? Lembrando que humildade não tem a ver com condições financeiras, com dinheiro, mas sim com o coração da gente, né? O nosso coração humilde. Então Deus se orgulha de filhos humildes, não de filhos orgulhosos. E ele traz também que humilhar-se sobre a sua poderosa mão, né? A poderosa mão de Deus, é confiar que ele nos exaltará no tempo certo, né? Quando ele voltar, ele nos exaltará. Então, independente do que nós sofrermos aqui na terra, perseguições, né? Sofrermos dificuldades, independente de tudo isso, nós precisamos ter fé de que ele nos exaltará no tempo certo, na sua segunda vinda. No versículo 7, que é um versículo muito famoso, né, que diz o seguinte: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, ele nos encoraja a realmente entregar todos os nossos medos, ansiedades, preocupações nas mãos de Deus, porque ele cuida da gente. E nos próximos versículos, Pedro vai tratar novamente sobre o que ele vai fazer um breve resumo de tudo que ele tratou na parte anterior, né, do restante da carta inteira. Ele vai trazer que ele traz que o nosso inimigo, né, o diabo, ele está ao nosso redor, olhando como um leão, procurando a quem devorar, e que nós precisamos estar alertas, vigilantes, para que não caiamos nessas ciladas do nosso inimigo, né? E ele novamente fala sobre o sofrimento e que nós devemos suportar todo esse sofrimento e entender que todos esses sofrimentos são passageiros e que eles nos trarão lições, eles são pedagógicos, mas que no tempo certo tudo isso vai passar e vai ficar os aprendizados, e que Deus vai estar em todo momento cuidando da gente. E por fim, ele traz as suas saudações finais e o encorajamento que nós continuemos firmes, constantes, né? Suportando os sofrimentos que vierem, e vigilantes para que não caiamos nas ciladas do nosso inimigo. Eu agradeço a você que assistiu toda essa nossa série de estudos sobre esta carta. Espero que Deus tenha tocado o seu coração e trazido ensinamentos que você consiga aplicar em sua vida.
Muito obrigado por tudo, e minha oração é para que nós possamos suportar todo esse sofrimento e realmente entregar isso tudo nas mãos de Deus.